Olá! Depois de nós termos visto já uma introdução sobre a oração, como que ela é fundamental para a nossa salvação, para a nossa união com Deus, para essa proximidade com Deus, para a nossa ascese, essa ascensão espiritual, onde nós nos encontramos para ir até a vida eterna com Deus, nós vimos como que o Filho Jesus Cristo, ao se encarnar, veio para nos salvar, para nos abrir as portas do céu, da vida eterna, e nos ensinou como fazer isso através da oração, com seu exemplo, ouvindo as orações, atendendo a todos, sendo aquele Jesus Cristo misericordioso que todos nós conhecemos das Sagradas Escrituras, que nós chamamos esse tempo de Cristo aqui fisicamente, plenitude do tempo. Bom, Jesus tendo ressuscitado e teve a sua ascensão aos céus, onde ele se encontra, como nós professamos, à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar a todos nós um dia. Agora nós entramos no tempo da igreja, ou seja, a partir de Pentecostes, que nós até reconhecemos como o nascimento da igreja, com Maria, nossa mãe da igreja, em oração, recebendo o Espírito Santo. É o tempo atual. Então nós começamos a ver aqui, inclusive hoje, nesse encontro, já alguns tipos de oração. No tempo da igreja é apenas uma introdução com 3 parágrafos. E nós já vamos ver esses 3 primeiros itens aqui desse artigo 3, que é a nossa sequência, nesses estudos, nessas reflexões, ou nessa meditação, e aprendendo a rezar, aprendendo o significado de cada tipo de oração, que é o que nós fazemos agora no tempo da igreja. Então vamos lá, primeiro essa introdução com 3 parágrafos, aqui nós já temos 2 deles, para nós começarmos o encontro de hoje. Vamos lá? Vamos ler. No tempo da igreja. No dia de Pentecostes, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar. Atos 2. O esperando, todos eles perseveravam na oração em comum. O Espírito que ensina a igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, vai também formá-la para a vida de oração. Na primeira comunidade de Jerusalém, os fiéis se mostravam perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Mesmo capítulo dos Atos. A sequência é típica da oração da igreja, fundada na fé apostólica e autenticada pela caridade. Ela é alimentada na Eucaristia. Então é o nascimento da igreja. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é quem vai animar com o amor que ele é, o amor do Pai e do Filho, ele que procede do Pai e do Filho, ele é enviado para cuidar da igreja. A igreja é governada pela hierarquia e é formada por todos os leigos e leigas, mas quem é que conduz a igreja? É o Espírito Santo. A igreja é de Deus, da Santíssima Trindade. E aqui eles esperavam rezando, orando, eles permaneciam em oração com Maria, aguardando a vinda do Espírito Santo que se deu no Pentecostes, uma das grandes festas da igreja anualmente, que nós celebramos. E como é que era essa primeira comunidade?
fundada nos apóstolos, com a presença dos apóstolos, perseverando na oração, autenticada pela caridade, uma verdadeira comunidade que se formou em Jerusalém e depois se espalhou pelo mundo todo, né? Qual que é o cume dessa oração? Qual que é o ápice? É a Eucaristia, a fração do pão. A caridade, a convivência fraterna de irmãos e irmãs, no segmento do caminho, como era conhecido esse primeiro movimento da igreja, o caminho, que é Jesus. Entrar no caminho era entrar em Jesus Cristo, entrar nessa comunidade, a igreja em formação. Continuando, leia comigo. Essas orações são, sobretudo, as que os fiéis ouvem e leem nas Escrituras, as atualizando, porém, são principalmente as dos Salmos, a partir de sua realização em Cristo. O Espírito Santo, que assim lembra Cristo à sua igreja orante, também a conduz à verdade plena e suscita formulações novas que exprimirão o insondável mistério de Cristo, atuando na vida, nos sacramentos, na missão da sua igreja. Essas formulações se desenvolverão nas grandes tradições litúrgicas e espirituais. As formas da oração, como nos são reveladas pelas escrituras apostólicas canônicas, serão normativas da oração cristã. Então, depois dessas primeiras comunidades, dos primórdios da igreja, quando depois os apóstolos, sendo martirizados e se espalhando pelo mundo para essa ação missionária, e sobretudo com o apóstolo Paulo, que por toda a Europa difundiu o cristianismo, a igreja foi depois, com os padres da igreja, como assim nós conhecemos, formulando novas orações, mas sempre fundamentadas na tradição apostólica e nas Sagradas Escrituras. Nos encontros, na Eucaristia, os Salmos. Então, a Igreja passa a utilizar também o Antigo Testamento, que é a base do povo de Deus, e a luz de Jesus Cristo, da revelação, porque toda a Escritura fala de Jesus Cristo, e os Salmos também. Quando nós cantamos os Salmos ou rezamos os Salmos, nós estamos rezando com Jesus e com o povo de Deus, Porque Jesus é o centro da história. A história é cristocêntrica, como nós já vimos. Então, todas essas formulações de orações foram, gradativamente feitas, espalhadas, desenvolvidas até os dias de hoje, nas grandes tradições litúrgicas que nós temos, tanto aqui no Ocidente como no Oriente. E assim, com esses 3 parágrafos, 2 do slide anterior e mais este aqui, o 2625, nós fizemos essa introdução de a oração na plenitude da igreja, que engloba esses 2000 anos da nossa história. A partir de agora nós vamos ver já alguns tipos de oração e entendê-las, porque é assim que nós devemos rezar, a exemplo de Cristo, que rezava assim, e é assim que nós devemos imitá-lo. Então nós temos a oração de bênção, a oração de adoração. Vamos ler e ver do que se trata, o que a igreja nos ensina a respeito desses 2 tipos de oração. Leia comigo. A bênção e a adoração. A bênção exprime o movimento de fundo da oração. É o encontro de Deus e do homem. Nela, o dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e se unem. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode bendizer aquele que é a fonte de toda a bênção.
Duas formas fundamentais exprimem esse movimento da bênção. Algumas vezes ela sobe, levada no Espírito Santo, por Cristo, ao Pai. Nós o bendizemos por nos ter abençoado. Outras vezes ela implora a graça do Espírito Santo, que por Cristo desce de junto do Pai. É Ele que nos abençoa. Quanto à adoração. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. Exalta a grandeza do Senhor que nos fez, a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. É prosternação do Espírito diante do Rei da Glória e o silêncio respeitoso diante do Deus sempre maior. A adoração do Deus, 3 vezes santo e sumamente amável, nos enche de humildade e dá garantia a nossas súplicas. Bênção. Deus nos abençoa. Bênção vem da palavra bendizer. Deus bendiz o seu povo. Deus ama o seu povo. Um amor infinito. Um amor de Criador pela sua criatura, que não poupou o seu próprio Filho para nos englobar e nos introduzir no mistério da salvação. Que amor maravilhoso! Então Deus bendiz todo o seu povo, Deus abençoa o seu povo. Ora, o que nos cabe fazer? Agradecer essa bênção, bendizer este Deus amoroso, misericordioso, que nos abençoa. Essa é a oração da bênção que desce constantemente sobre nós. Em todos os nossos atos litúrgicos, sempre somos abençoados e bendizemos, louvamos, glorificamos o Deus que é fonte de todas as bênçãos. Viu? Então, em seguida, nós adoramos este Deus. E só adoramos este Deus, santo, 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 3 vezes santo. É o único que nós adoramos, só a Deus. Jamais devemos cultivar em nós outros ídolos, ideologias estranhas. Quantas idolatrias existem nesse mundo, infelizmente, lamentavelmente. Não era para ser assim. Só um é o Deus verdadeiro, e é esse Deus a quem nós nos prostramos, agradecidos, né? Suplicantes também, mas nós não adoramos Maria, nós não adoramos Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa, que está junto da Santíssima Trindade. Ela é a mais próxima de Deus, mas nós só adoramos a Deus. Nós não adoramos santos e santas, homens que já estão na eternidade. Nós não adoramos imagens. Isso são acusações levianas de quem não conhece a nossa doutrina. Nós só adoramos a Deus, que é nosso Rei, com respeito, né? Respeitosos diante de Deus. Ele é sempre maior. Então, a esse Deus nós, claro, também dirigimos nossos pedidos, suplicamos em todas as nossas necessidades, como nós vemos. Há uma diferença entre oração de súplica e oração de intercessão. Então vamos ver aqui, né, esse assunto seguinte, a oração de súplica, em que ela se constitui. Vamos ler. O vocabulário referente à súplica tem muitos matizes no Novo Testamento. Pedir, implorar, suplicar com insistência, invocar, clamar, gritar e mesmo lutar na oração.
Sua forma mais habitual, por ser a mais espontânea, é o pedido. É pela oração de súplica que exprimimos a consciência de nossa relação com Deus. Como criaturas, não somos nem nossa origem, nem senhores das adversidades, nem nosso fim último. Mas, além disso, sendo pecadores, sabemos como cristãos que nos afastamos de nosso Pai. O pedido já é uma volta para Ele. Suplicar é pedir. Tem tantos verbos aqui, né, como sinônimos do que nós temos o que fazer. Pedir, porque somos falhos, somos pecadores, somos criaturas. Nós não somos senhores da nossa vida. A vida é de Deus. Nós somos dependentes de Deus, graças a Deus, porque Ele nos ama, é Pai, é amoroso, é misericordioso. Então nós dirigimos essas preces em nosso favor, em favor da comunidade. Intercessão é pedir pelos outros, pedir pelas outras pessoas, por outras causas, por outros motivos. Isso é intercessão. Agora, súplicas são pedidos que nós fazemos para nós, para nossos interesses pessoais, desde que de acordo com a vontade de Deus. Então, que fique bem claro, né? O que é suplicar? É pedir. E é o que nós geralmente fazemos constantemente. Mas quando é que nós podemos pedir? A toda hora. Vamos ver. Agora, nesse outro parágrafo, a gente já tem mais explicação a respeito. Leia comigo. O Novo Testamento contém poucas orações de lamentação, frequentes no Antigo Testamento. Agora, em Cristo ressuscitado, o pedido da igreja é sustentado pela esperança, embora estejamos ainda na expectativa e devamos nos converter a cada dia. Brota de outra profundeza o pedido cristão, aquele que São Paulo chama de gemidos, aquele da criação, em dores de parto, em Romanos 8. Mas também o nosso, esperando a condição filial, a redenção de nosso corpo, pois é na esperança que fomos salvos. Enfim, os gemidos indizíveis do próprio Espírito Santo, que vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. Esse ensinamento de São Paulo é clássico, né? Às vezes nós rezamos mal, como já tivemos oportunidade nos encontros anteriores de falar sobre isso, né? Às vezes nós rezamos mal, não sabemos o que pedir, pedimos o que não convém, pedimos o que Deus não quer nos dar, porque vai nos fazer mal. Então, nós precisamos do amor de Deus também, rezar com o Espírito Santo, rezar com Jesus Cristo, para que a gente caminhe nessa ascensão espiritual. Como que nós devemos rezar? Sempre com esperança. Esperança, fé, esperança, caridade. Não são as 3 virtudes teologais? Crer, né? Nós já vimos no encontro anterior a necessidade da fé quando rezamos, quando oramos. Agora, rezando na esperança que Deus nos quer com Ele, Deus nos quer na vida eterna e nós queremos continuar nesse caminho, apesar da nossa fraqueza. Por isso que nós suplicamos, por isso que nós constantemente pedimos, mas nós devemos pedir o que nos convém, o que Deus quer que a gente peça. O que Deus quer que a gente peça? Claro, os dons do Espírito Santo, sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, temor de Deus, piedade, né? São os 7 dons. Pedir as virtudes, pedir essa fortaleza na nossa caminhada, para que nós não caiamos em tentações, estando sempre nos alimentando com a Eucaristia, que é o pão da vida, com o pão da palavra. É isso que Deus quer que a gente viva na nossa caminhada
na esperança da salvação eterna. E, continuando esse parágrafo, nós vemos quando também nós devemos orar. Vamos ler? O pedido de perdão é o primeiro movimento da oração de súplica. Olha o publicano: meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. É a condição prévia de uma oração justa e pura. A humildade confiante nos põe na luz da comunhão com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo, e uns com os outros. Qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos. Primeira carta de João. O pedido de perdão é condição prévia da liturgia eucarística, como da oração pessoal. Ninguém pode dizer que não tem pecado. Ninguém. Não existe isso. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos. Então, até nas missas, né, na liturgia, sempre o primeiro pedido é de perdão. Isso é a nossa oração diária. Diariamente nós temos que, na humildade, reconhecermos pecadores e necessitados dessa misericórdia divina. É a súplica constante que nós devemos fazer. Continuando. A súplica cristã está centrada no desejo e na procura do reino que vem, de acordo com o ensinamento de Jesus. Existe uma hierarquia nos pedidos. Primeiro o reino, depois o que é necessário para acolhê-lo e cooperar para a sua vinda. Essa cooperação com a missão de Cristo e do Espírito Santo, que é agora a missão da Igreja, é o objeto da oração da comunidade apostólica. É a oração de Paulo, o apóstolo por excelência, que nos revela como o cuidado divino por todas as igrejas deve animar a oração cristã. Pela oração, todo batizado trabalha para a vinda do reino. Quando participamos assim do amor salvador de Deus, compreendemos que toda necessidade pode vir a ser objeto de pedido. Cristo, que tudo assumiu para resgatar tudo, é glorificado pelos pedidos que oferecemos ao Pai em seu nome. É com essa garantia que Tiago e Paulo nos exortam a orar em qualquer circunstância. Então a oração tem esses objetivos aqui, né? Uma hierarquia nos pedidos. O que nós queremos desejar primeiramente? Venha a nós o vosso reino. Primeiro, o desejo de que o reino aconteça. Depois, o que é necessário para acolher esse reino? Saber. Mas só saber o que é necessário também não basta. É preciso, por fim, cooperar com o estabelecimento do reino a partir de nós mesmos, dos nossos familiares, da nossa casa, que tem que ser uma igreja doméstica. Isso é cooperar com o estabelecimento do reino. Tudo bem que o mundo nós não vamos conseguir mudar nunca. Nunca. Tiranos sempre teremos. Ideologias estranhas sempre estarão entre nós. Perseguições sempre haverão contra os seguidores de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, nós continuamos nessa súplica para que o reino aconteça. E a gente tem que cooperar com o estabelecimento desse reino. Esse é o objetivo, é a missão da igreja, que esse reino aconteça. Está na oração do Pai Nosso, que nós vamos depois meditar a respeito. Venha a nós o vosso reino. Todos nós, todo batizado, deve trabalhar para a vinda do reino, aqui no nosso tempo, no hoje da história. E por fim, nesse último parágrafo do nosso encontro de hoje, nós vemos que devemos pedir, suplicar, em qualquer circunstância, Então, toda necessidade é objeto de nossos pedidos. E Jesus quer que nós peçamos. Às vezes pedimos mal, pedimos o que não convém, mas vamos oferecer sempre
os nossos pedidos, as nossas súplicas, nas nossas necessidades, para que nós possamos continuar no caminho da vida. Jesus é glorificado assim também, né? Então é necessário que a gente sempre entenda que pedir, suplicar, a partir do perdão inicialmente, pedir com fé, com esperança, cooperando para o estabelecimento do reino, e é isso que Deus nos quer proporcionar, sem dúvida alguma. E assim nós vimos esses dois itens necessários, né? Até o 2683. Olha aqui, a diferença entre súplica e intercessão, além da ação de graças e oração de louvor, que nós vamos refletir no próximo encontro. Tá certo? Continue, não desanime. Formação é fundamental, porque é assim que nós demonstramos que estamos buscando sempre as coisas do alto, como o próprio Salvador, nosso Salvador Jesus Cristo, recomenda. Por isso, fique sempre com Deus e Deus te abençoe.